Bom dia, meus amigos, como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, agora também boa madrugada. Espero que estejam todos bem, famílias, amigos e pares, tá ok? Pessoal, vamos dar continuidade então nas nossas atividades do componente da pós. Hoje vamos falar sobre um assunto bem importante, tá? Que é a questão de toxicologia. Entender como essas substâncias tóxicas elas penetram no nosso organismo e como elas agem dentro do nosso organismo é base, né? É um assunto muito importante para que a gente possa depois, no momento de estudar as doenças respiratórias, as doenças por contato, são as dermatoses, né? Fique mais claro para que nós possamos trabalhar e entender um pouquinho mais dessas doenças, tá? Uma outra coisa muito importante que vai remeter à toxicologia, principalmente as questões do trabalhador rural, né? Manipulação de produtos químicos, toda essa gama de possibilidades, né, que eles estão expostos e que pode causar algum tipo de lesão, algum tipo de doença, tá bom? Então, para começar, vamos definir toxicologia, ok? Então tá aqui. Toxicologia é a ciência que estuda a natureza e os mecanismos das lesões tóxicas nos organismos vivos, tá? Tem uma outra definição que eu acho que vai muito de encontro ao que a gente tá estudando, tá tentando passar para vocês aqui, que é essa aqui, ó. Toxicologia é a ciência que define os limites de segurança dos agentes químicos, entendendo-se como segurança a probabilidade de uma substância não produzir danos em condições especiais, ou seja, uma definição bem voltada para as questões de prevenção, né? Mas a toxicologia é uma ciência que vai estudar o limite, não é isso? Qual é o limite? O quanto de substância tóxica o meu organismo suporta? Então, o quanto de substância tóxica não vai fazer mal para mim? O acúmulo dessas substâncias, a dosagem dessas substâncias, a concentração dessas substâncias, né? Então é feito todo esse estudo, tá ok? E onde vai estar isso para a gente? Lá no anexo 11 da NR15, não é isso? Lá estão os limites de tolerância para substâncias químicas, de toxicidade, tá ok? Então é uma definição bem legalzinha que eu quis passar para vocês aqui, que eu acho que importa, tá? Alguns termos, pessoal, desculpem, sobre toxicologia, que é importante a gente entender. O agente tóxico, né? O agente tóxico é a substância química, com uma estrutura química definida, capaz de produzir esse efeito no organismo, tá? O que seria a toxicidade? É a capacidade de produzir um efeito nocivo após a interação com o organismo. Então, não necessariamente todo agente tóxico, né, ele vai causar uma toxicidade, não é isso? Tem que ter a interação com o organismo. E aí vem a questão dos limites, né? Se eu tenho uma interação, uma substância química no meu organismo, uma concentração muito baixa, não existe toxicidade. Correto? Tá? Mas a toxicidade é a interação, é a capacidade inerente de produzir um efeito nocivo, ou seja, em concentrações altas, ou dependendo, né, de cada organismo da pessoa. A intoxicação seria os sinais e os sintomas que evidenciam essa toxicidade, não é isso? O meu organismo me dá alguns sinais, ele me mostra alguns sintomas que evidenciam que eu estou intoxicado, não é isso? E o risco, né? Como sempre, desde quando nós nos encontramos pela primeira vez, probabilidade da substância de produzir esse dano em determinadas condições, tá? Determinadas condições, principalmente nesse caso, questões de concentração, tudo bem? Aí vamos falar um pouquinho de dose, tá? Como a gente verifica essas doses dessas substâncias dentro do organismo? Ok? Então eu tenho duas situações. Quando eu estiver avaliando gases e vapores, partes por milhão. Ok? Quando eu estiver utilizando particulados, ou seja, partículas sólidas, não é isso? Eu pego em miligrama por metro cúbico. Então essas medidas e essas formas de avaliação são muito importantes para que vocês possam, por exemplo,
utilizar a metodologia mais correta na hora da avaliação, ok? Então, para gases e vapores, ppm, e para particulados, ou seja, substâncias tóxicas, a gente utiliza miligrama por metro cúbico, ok? A dose absorvida pelo organismo, pessoal, é a quantidade de substância química depositada ou absorvida por um dado organismo. Isso aí é a dose, tá? E ela pode ser expressa assim, em miligrama por quilo, miligrama por mililitro, micrograma por mililitro, etc. Então, é essa dose absorvida, certo? Que vai nos dar parâmetros para a verificação de possíveis doenças ou não. Tudo bem? Muito bem. Alguns limites, né, de exposição ocupacionais aqui na NR15, então no Brasileiras, perdão. Né? Então lá no anexo 11 a gente tem os limites de tolerância, limite de exposição ocupacional, tá? LEO, ok? Nós temos nível de ação, que é uma coisa muito importante mesmo, tá? Que é o nível de exposição calculado como 50% da concentração limite. Então o nível de ação, como a gente tinha lá no ruído, né, que é 80 decibéis, aqui na toxicidade, principalmente nas questões de produtos químicos, né, sejam eles causados por gases, vapores ou particulados, nós temos também esse nível de ação. Esse nível de ação é 50% do limite de tolerância. Então, se você pode lá ter uma concentração, uma exposição ao cloro, né, ou uma exposição a hidrocarbonetos de 500 ppm, qual que é o nível de ação? Seria 250 ppm. Então, na minha avaliação quantitativa, né, e isso aí são avaliações quantitativas, tá? O anexo 11 são avaliações quantitativas, não se esqueçam disso. Quando eu faço a minha avaliação e tenho o meu resultado, se aquilo está acima do nível de ação, ou seja, mais da metade da concentração limite, né, eu já tenho que tomar algumas precauções, tá bom? Muito bem, tem alguns outros, tá? Limite de exposição ocupacional, mas isso vocês vão ter na apresentação completa, depois vocês dão uma olhadinha, tudo bem? Eu queria mostrar isso aqui para vocês, ó. Ação tóxica e suas fases. Como isso caminha, né, dentro do organismo, né? Então tem a primeira fase, que é a fase da exposição, ok? Que é onde essa dose vai penetrar no meu organismo, tudo bem? Então eu tenho que ter o quê? A via de introdução, a concentração, a frequência, a propriedade físico-química, suscetibilidade individual e assim por diante. É isso que eu tenho que avaliar, ok? Uma vez dentro do meu organismo, eu entro numa fase 2, que é a fase da toxicocinética. E isso aqui é muito importante, tá? Essa fase da toxicocinética, ok? Essa fase da toxicocinética vai me mostrar, vai me dar parâmetros de absorção do organismo, de distribuição, ou seja, como que o meu organismo vai absorver, como que o meu organismo vai distribuir, como que ele vai transformar essas toxinas e como que ele elimina essas toxinas. É isso, o meu organismo tem uma capacidade também de eliminar determinadas toxinas, né? Ok? Então essa fase é uma fase bem importante. A fase 3 é a toxicodinâmica, ou seja, qual vai ser a ação, o que vai acontecer dentro do meu organismo com essas toxinas. Não é isso? E depois a fase clínica, que é a fase de sinais e sintomas. Como que o meu organismo vai demonstrar essa situação de toxicidade, né? Como que ele vai mostrar para mim que ele está passando por um processo de toxicidade, que ele está intoxicado, ok? Então essas fases aqui, ó, são bem importantes. Eu queria mostrar para vocês isso também, ok? Então a toxicinética, ela é bem simples, tá? Vai ser a passagem do agente, não é isso, da substância tóxica, do local de contato para a circulação sanguínea. Então, quando a substância ela tem um contato comigo, mas ela não passa para o sangue, eu tenho o quê? Eu tenho as minhas queridas amigas dermatoses, não é isso? Dermatites, queimaduras, ações e assim por diante. Quando ela entra na corrente sanguínea, eu estou falando de
toxicinética. E aí cinética por quê? Porque ela vai cair na corrente, ela vai se espalhar por todo o organismo, ok? Então essa passagem da substância pelas membranas até chegar à corrente sanguínea é o que a gente chama de toxicinética, tudo bem? E ela pode ocorrer, como a gente viu aqui, ó, por absorção, por distribuição, por biotransformação e por excreção, ok? Então, a absorção pode ser de que forma? Ou pele, né, contato, ou respiratória, não é isso? Ou oral, ou ingestão, não é isso? Então, o que acontece, pessoal? Nós temos que tomar cuidado quando a gente fala de substâncias químicas e de toxicidade com essas três situações. Aqui pode me provocar o quê? As dermatoses, as doenças da pele, não é isso? Aqui ela vai me provocar o quê? As doenças do trato respiratório, não é isso? Respiração. E aqui ela vai me dar o quê? Por incrível que pareça, algumas substâncias que nós temos muito contato, elas também são tóxicas, elas também produzem toxinas, né? Principalmente o quê? Os alimentos. Então eu mandei para vocês, já vocês devem ter recebido o arquivo, da saúde bucal. Então tratar da saúde bucal para as questões de contato aqui em ingestão também é muito importante nas questões de toxicidade, ok? Tá? Então as três formas de que o meu organismo absorve essa substância tóxica. A distribuição, pessoal, né? Depois que ela está dentro do meu organismo, como que ela se distribui? Como que ela se alastra dentro do meu organismo? Ou pelo sangue, que vai ser um veículo, né? Um veículo de transporte, vamos dizer assim, né? Ou por perfusão, né? Imagine penetrou numa área, um tecido, e por perfusão ele consegue distribuir melhor. E aí o que eu coloquei aqui como perfusão? Tá? Passagem de líquido através do sistema circulatório para um órgão ou tecido. Perfusão seria o quê? Quando você aperta o seu dedo, né, você está fazendo um processo de perfusão. Quando você solta, ele fica amarelinho e o sangue volta a circular. Então, tecidos que têm essa maior perfusão, ou seja, tecidos mais moles, é mais fácil dessa substância, né, tóxica se distribuir dentro do organismo. Se o tecido é mais duro, por exemplo, um músculo, não é isso? Ele não tem tanta perfusão, a distribuição é mais lenta, tá, ok? E mais acentuada, vamos dizer assim, dessa distribuição do organismo. Então, quanto mais mole for o tecido de perfusão, quando eu faço a perfusão, maior a possibilidade de distribuição dessa substância tóxica dentro do meu organismo, tá? E o estado molecular, né, facilita também a distribuição. São moléculas maiores, é mais difícil, são moléculas menores, é mais fácil e assim por diante. Então, a distribuição dentro do meu corpo, ele vai depender ou vai levar em consideração essas situações aqui, tudo bem? A biotransformação, né? Então eu já vi a absorção, eu vi a distribuição e eu vi a biotransformação. Biotransformação é simplesmente as alterações que ocorrem com essa substância dentro do meu organismo, né? Por exemplo, aqui tem uma fotinha, eu não consigo ler, não sei, né? Não me lembro como ler, mas fala de cocaína. E essa cocaína ela vai se transformando, as ligações dela vai se transformando em outros tipos de substâncias tóxicas e assim por diante. Tá, ok? Então a biotransformação também é uma fase da toxicocinética, de como ele vai ser transportado, como que ele vai trabalhar dentro do meu organismo, tá bom? E a excreção, né, pessoal? Eu posso eliminar pela urina, posso eliminar por suor, posso eliminar pela lágrima, eu posso ter uma eliminação respiratória, né, por monóxido de carbono, substância tóxica eu elimino, eu posso ter uma eliminação pelo rim, não é isso? Que são substâncias tóxicas também, eu consigo fazer essa eliminação, tudo bem?
Então essas são as formas da toxicocinética. Isso é importante para vocês até quando vocês forem fazer os estudos que serão necessários no seu ambiente de trabalho. Então entender como funciona essa toxicologia também é muito importante para a gente dentro da higiene ocupacional. Faz parte da higiene ocupacional toxicologia, tudo bem? Depois eu pediria que vocês dessem uma olhada geral aqui na apresentação, que tem muito mais informações, tudo bem? Tá? E aí a toxicologia, ela é dividida em algumas áreas. Para nós é importante, como a gente viu, toxicologia de alimentos e a toxicologia ocupacional, ok? A toxicologia de alimentos, pessoal, ela pode ser natural. Os alimentos contêm naturalmente alguma substância considerada tóxica e quando eu faço a ingestão desse alimento é a porta de entrada, né, para o meu organismo, vamos dizer assim, de absorção, não é isso? Mas ele também, como é ingestão via oral, ele pode ter contato com as partes internas da minha boca, né? Então, por isso, a importância da saúde bucal para vocês também, ok? E ela pode ser o que também? As produzidas, né? Seriam as industrializadas, né? Em alguns alimentos são colocados algumas substâncias, não é isso? Para conservação, estocagem e assim por diante, ok? Então, aí dei um exemplo aqui, ó, HAP é um hidrocarboneto aromático, né, que ele é adicionado na queima da gordura e fica lá, fica quietinho lá, entendeu? Então, a gente vai ingerir um hidrocarboneto, né, dependendo da concentração e da suscetibilidade do organismo, isso pode causar alguma intoxicação, né? E aí eu deixei aqui, ó, uma tabelinha bem legal, ó. O milho, ele tem uma toxina chamada fumonicinas. Ele causa câncer de esôfago, tá? O que é micotoxinas, pessoal? Micotoxinas são toxinas causadas por fungos que são provenientes da própria decomposição desses alimentos, entendeu? Então, ó, eu tenho lá cevada, cerveja, lascou, né? Tem ocratoxina, hepatite, nefrotóxica e carcinogênica, ok? Então, a gente tem que entender também que uma das vias de acesso, por ser a ingestão, a oral, esses alimentos podem causar, sim, né, algumas lesões, não é isso? Principalmente na nossa boca, né? E a saúde bucal vem de encontro a quê? Vem de encontro à limpeza disso, né, pessoal? Vem de encontro à limpeza, a escovação de dente, né, correta e assim por diante. Então, programas de saúde bucal dentro das empresas é muito importante para que essas situações não aconteçam. Tudo bem? Levem isso como uma dica minha para vocês, ok? Muito bem. E aí a gente fala da toxicologia ocupacional, né? As principais áreas que tem problemas é a área da agropecuária, né? Pelo uso de produtos agrícolas que tem praguicidas, muitos metais livres, muitos metais pesados, né? Então pode causar essa toxicologia, né? Atividades industriais no geral, né? Para questão de particulados e produtos químicos, oficinas, mecânica, funilaria, de solda, particulado, metais pesados, solventes. E aqui nessa área aqui, pessoal, de oficinas mecânicas, gráficas e pinturas, a gente tem um déficit muito grande de segurança. Eles não sabem os riscos, os perigos, ou se sabem, eles não precisam ter ninguém para fazer isso, né? Para eles, muitas vezes não tem a necessidade de ter um profissional da área de segurança. Então é muito deficiente esse ramo de atividade. Eu vejo como oportunidade, tá? Que a gente pode angariar alguns clientes, né? E fazer um trabalho legal de segurança abordando essa parte aqui de baixo. Ó. Essa parte seria a consultoria, né, ou a assessoria, se vocês decidirem por isso. Tudo bem? Muito bem, amigos. Lá na toxicologia a gente tem que ter fazer algumas reflexões, vamos dizer assim. Tenho que fazer o balanço do risco-benefício, ou seja, é benéfico eu ter tudo isso aqui e gerar um risco grande para os meus colaboradores ou para a saúde deles? É uma reflexão que a gente tem que fazer, tá ok?
Eu tenho que determinar a origem e fonte desses riscos toxicológicos. Eu preciso, seria o que? Identificação de perigos e riscos, não é isso? Eu tenho que estabelecer essas prioridades de programa, ou seja, um PPR, um programa de proteção respiratória, né? Alguns programas de saúde de vida, de qualidade de vida que eu posso ter dentro da minha empresa, falando sobre isso. Isso tem que ser prioridade e eu tenho que priorizar isso, né? Desculpe. E promover a redução desse dano, né, cara? Medidas de controle. Eu tenho que colocar lá medidas, eliminação, substituição, medidas administrativas, medidas coletivas e depois o EPI. Eu tenho que fazer essa avaliação. Então tudo vai gerar em torno disso aqui: identificação do perigo, caracterização do risco e o nosso querido amigo gerenciamento de risco, né? Como a gente falou com vocês lá no final. Tudo bem? Tranquilo? Os métodos de avaliação ocupacional para toxicologia, né, os riscos ambientais, são feitos através de alguns equipamentos, tá? Bombas de amostragem de poeira, bomba de amostragem de gases e vapores, tubo de colorimétrico, tá? Esses tubos aqui são colorimétricos, tá? Você estoura ele e ele, dependendo da cor que ele ficar, ele está em concentração maior e assim por diante. Tá bom? Tranquilo? Alguns equipamentos, ó, um amostrador passivo é um filtrozinho que fica lá e aquele gás ou aquele vapor daquele produto ele impregna esse filtro e você manda para o laboratório para fazer isso, né? E aí são laboratórios muito importantes, tem que ser laboratórios acreditados e assim por diante. Alguns amostradores, né, bombas e alguns equipamentos que fazem essa amostragem, ok? E os tubos colorimétricos, né, você coloca ele vai absorver aquele ambiente, o contaminante que está naquele ambiente e vai te dar uma cor, e essa cor está em função de alguns limites de tolerância. Tudo bem, meus amigos? Espero que vocês tenham entendido mais ou menos o que é a toxicologia aqui, né? Eu estou mandando um material muito legal para vocês, um material fresquinho, 2020, da Fundacentro, sobre toxicologia ocupacional. Guardem com vocês, se vocês precisarem de alguma informação, está bem completo, bem legal, né? Se você for utilizar isso no seu dia a dia, dá uma olhadinha lá naquele livro, que é importante, ok? Deixei para vocês aqui, ó, uma atividadezinha, tá bom? Com base no arquivo disponibilizado intitulado Toxicologia Ocupacional, que é o livro da Fundacentro. Desculpa. Tá? Faça um breve resumo sobre o tema abordado no item 5.6, que se encontra entre as páginas 239 e 244. Esse 5.6, pessoal, vai falar especificamente das avaliações quantitativas, quais são os cuidados que nós temos que tomar quando formos contratar alguém para fazer essa avaliação, né? Por ser uma coisa bem complexa, geralmente a gente pede para um laboratório fazer isso, ou a gente mesmo faz e manda para um laboratório. Então tem algumas dicas bem legais para vocês lá. Então pega isso e faz um resuminho lá, ok? E aí, como tarefa também, deixei aqui, ó, dá uma lida no item 31.8, 31.9 e 31.20 da NR31. A NR31 vai falar do risco no trabalho rural, tá? Que é uma das coisas mais importantes que a gente viu aqui, né? Que é uma área problema para a gente trabalhar com toxicologia, tá? Com toxicidade. Dá uma olhadinha, né? Dá uma lidinha nesses 3 itens aqui, né? E faz um comentário sobre os requisitos. Lá vai estar falando, precisa ter isso, o produto químico precisa ser assim, eu tenho que verificar não sei o que, e assim por diante. Faz uma lida geral, um apanhado geral desses 3 itens só, não precisa ler a norma inteira, ok? E faz alguns comentários, né, através de um breve resuminho. Tem lá, item tal, fala isso, item tal, fala isso, item tal, fala isso, e assim por diante. E aí você faz um resuminho só para guardar na sua cabeça. Tudo bem? Então tá bom, meus amigos. Foi um prazer em revê-los. A gente continua, né, a partir dessa questão de toxicidade nos nossos próximos encontros, nas nossas próximas videoaulas. Nós vamos falar um pouquinho de doenças respiratórias, vamos falar um pouquinho de dermatoses, doenças da pele, ok? Bons estudos, meus amigos, e até a próxima.